costumo dizer que são 3 as habilidades fundamentais, tá? É a habilidade de comunicação, e comunicação nada mais é do que você conseguir inserir os cenários que você quer inserir dentro da cabeça das pessoas. Hum. A segunda habilidade fundamental é a habilidade de conexão, você conseguir se colocar no mundo do outro e trazer o outro para o seu mundo, é empatia profunda, é empatar sentimentos. E aí é legal você pegar nesse segundo tópico. Como fazer isso hoje em dia? Numa rede social, onde as pessoas estão sempre olhando para cá e pouco para cá, né? Hoje eu vou começar o programa com uma frase incrível, de um livro incrível que o meu entrevistado fez. Quando você cumpre os princípios, Deus cumpre as promessas, é isso? Perfeito. É isso, meu entrevistado de hoje, especialista em networking, vocês vão saber o que é. Eu sou fã, sigo nas redes sociais, hoje estou tendo o prazer de entrevistar Rafael Lopes, tudo bem? Para mim é um prazer, uma alegria imensa estar aqui com você. Quero te agradecer, Jordana, muito obrigado. Eu tenho já acompanhado você há muito tempo nas redes sociais e fiquei muito feliz porque pude ter a oportunidade de te encontrar pessoalmente e de estar aqui com vocês. Estou à sua disposição. Estamos aqui para falar muito sobre estabelecimento de vínculo e resultados a partir de uma rede de contatos ampliada. Quem vai te conhecer, não te conhece ainda, vai te conhecer através das mídias sociais dessa entrevista também, Rafa, vai ver que você é especialista realmente em conectar pessoas e trazer resultados através dessa conexão. Tem diferença você simplesmente ir para um evento de network, você realmente fazer negócio, ser intencional? Sem dúvida alguma. Eu costumo, tudo isso foi muito instintivo em mim, né? As pessoas me perguntam qual é o grande segredo. O grande segredo é, de fato, você se importar verdadeiramente com as pessoas. É muito comum que muitos empresários costumem a frequentar eventos, a visitar outros locais, esperando obter alguma coisa daqueles que ali estão. Eu nunca pensei dessa forma. O meu objetivo sempre foi estabelecer vínculos profundos, entender o que é que eu posso agregar, como eu posso somar na vivência, na história, ou até mesmo trazendo uma solução para aquela pessoa na sua empresa, no seu ramo de atuação, e a partir daí estabelecer vínculos para que eu possa também, obviamente, colher aquilo que eu semeei. Aliás, ninguém vai receber nada, ninguém vai colher nada se não plantar, se não semear. Então, sim, a ideia é que nós venhamos a estabelecer vínculos profundos, caminharmos juntos, porque não é uma rede de contatos ampliada que muda nada na vida de ninguém. Ter 5, 10, 15 mil contatos numa rede social ou até mesmo no celular, na agenda do celular, não muda absolutamente nada. O que muda são as alianças. Alianças. E isso de fato muda o jogo, isso de fato muda o mundo. Para mim, a grande pedra fundamental de tudo isso é a pesquisa que Napoleão Hill fez, né? Napoleão Hill ele fez uma pesquisa que até hoje é a maior pesquisa científica já feita sobre comportamento empreendedor e liderança. No primeiro momento, ele entrevistou mais de 16 mil pessoas, isso de 1908 a 1928. A partir daí, até 1938, ele entrevistou mais 10 mil pessoas. Então, no total, foram 26.500 pessoas entrevistadas. E ele identifica 17 padrões de comportamento em todas as pessoas bem-sucedidas que ele entrevistou que as pessoas mal-sucedidas não possuíam. E o segundo item dessa lista de características fundamentais que ele identificou é o Mastermind, a aliança Mastermind, não é? Isso significa que eu mais você, em espírito de perfeita harmonia, em prol de um objetivo principal bem definido, nós criamos algo que é muito maior do que a soma de nós dois. Nós criamos um movimento, criamos um inconsciente coletivo. Nós mexemos em algo que faz com que aquilo que nós nos propusemos a realizar, de fato, se concretize a partir das nossas ações. Então, a ideia qual é? A ideia é conhecer as pessoas profundamente, estabelecer vínculo profundo com elas, descobrir aonde eu posso servi-las e, a partir daí, construir alianças estratégicas para que nós possamos crescer. Onde fica claro para você o que é que você vai ganhar naquela aliança, onde fica claro para mim o que é que eu vou ganhar naquela aliança, onde é que nós vamos chegar juntos, está muito claro para todo mundo ali, porque relacionamentos onde
um dos lados somente ganhe, não é um relacionamento convencional adequado, não é uma aliança, é um relacionamento abusivo, não é verdade? Mas aí você traz uma frase muito interessante, né? Quando duas mentes elas se conectam para gerar o fruto de um projeto, de um filho, para Perfeito, ter um resultado, certo? perfeito. Como ser interessante sem ser interesseiro, principalmente no mundo de hoje, né? Que muitas pessoas hoje procuram as outras justamente para querer vender algo, para querer fazer negócio. Como que a pessoa se porta hoje? Nenhuma relação por interesse se manterá, seja ela qual for. Até mesmo uma relação de um pai para um filho, de um filho para um pai, ela não se sustenta, ou para uma mãe, enfim, ela não se sustenta se ela for pautada, baseada em interesse. Chega uma hora que esse de fato é um relacionamento que não passa a não fazer mais sentido, há um desgaste muito grande de uma das partes e aquele relacionamento é rompido. Uhum. Então, repito, a pedra fundamental é interesse verdadeiro pelas pessoas. E quando eu digo pelas pessoas, é pelas pessoas mesmo. Não importa o grau que ela ocupe, o patamar que ela esteja dentro da sociedade. Porque todo e qualquer ser humano tem algo a nos agregar. Salomão, rei judeu, vai dizer que ferro com ferro se afia. Então, são os relacionamentos que vão nos moldando como seres humanos melhores. Então, quando eu tenho o entendimento de que toda e qualquer pessoa tem uma perspectiva e um ponto de vista, e ela pode me agregar com a sua experiência, com a sua vivência em algum nível, eu passo a dar a mesma atenção para todas as pessoas. E a partir daí, quem está se conectando com você percebe que de fato o seu interesse é pelo ser humano que está ali à sua frente, não simplesmente por aquilo que ele pode te dar. Então, essas relações, elas tendem a ser relações mais fortes. Então, por exemplo, eu tenho muitos contatos hoje, tenho inúmeros, milhares, que se eu ligar para essas pessoas vão me atender, essas pessoas sabem quem eu sou, essas pessoas conhecem o meu caráter, a minha índole. Esse relacionamento também vai se estabelecer com o tempo e é importante que vocês convivam, que frequentem os mesmos lugares, que estejam o mais próximo possível. E aí, Davi Braga gosta muito quando eu falo disso, você vai gerando no outro uma poupança emocional. Eu fiz tanto por essa pessoa, eu estou tão atenta a essa pessoa, eu estou tão disposto a contribuir de alguma maneira, se fizer sentido, e também a não contribuir se não fizer sentido, mas eu estou tão inteiro naquela relação que eu starto no outro o gatilho da reciprocidade. Então é natural que as pessoas se lembrem de mim com carinho, em momentos de intimidade, em momentos íntimos. Eu estive jantando com uma empresária, uma holandesa que mora no Brasil já há algum tempo, e eu fui jantar com ela, ela me ligou, Rafa, vamos bater um papo, vamos jantar, vamos. Inclusive, vamos almoçar novamente esta semana. Eh, Ela me encontrou e nós nos sentamos no restaurante, e do momento que nós estávamos no restaurante, eu fiz perguntas e ouvi o que ela me dizia, sem celular, sem nada disso. Depois de 1 hora e meia, 2 horas, ela me disse, ai Rafa, foi boa a nossa conversa, nós precisamos marcar mais vezes. E eu pensei comigo, não foi uma conversa, foi um monólogo, porque a única coisa que eu fiz foi me propor a ouvi-la, Escutar. ouvi-la com atenção e fazer as perguntas que eu acreditava serem pertinentes. Mas ela se sentiu tão acolhida, tão bem, que ela se abriu para aquilo tudo e teve ali uma memória afetiva daquilo. Gerou uma experiência emocional para ela, E uma uma poupança conexão emocional. muito grande, né? Perfeito. Então, isso é fundamental, é ter interesse verdadeiro pelas pessoas. E acredite, as coisas nos dão sinais desde o primeiro momento. Com o passar do tempo, as pessoas sabem discernir quem são aqueles que são os interesseiros e quem são aqueles que são os interessantes. E mais do que interessante pela maneira como se veste, como fala ou como se porta, mais interessante porque de fato tem um interesse verdadeiro pelo ser humano que está ali do outro lado, e não simplesmente por algo que ela possa entregar, que ele possa entregar. Isso é sensacional, porque o network já te gerou quantos milhões em vendas? Ah, porque isso já é Uau! algo explícito no seu Instagram, então a gente pode falar um pouquinho, né? A última, inclusive, teve uma atualização esses dias, porque foi mais um Ah, negócio de mais 10 milhões. olha Então, esse só. número já está defasado. Foi uma empresa de construção civil. Então, agora, 130 milhões atualizados de negócios gerados. 130 Milhões de milhões reais em negócios gerados.
por conexão, O, por o networking. último agora foi a compra de uma empresa. Olha que história interessante, Ah, Jordana. Nós tínhamos um casal de amigos uhum, que mudaram para o interior de São Paulo. Há algum tempo nós não nos víamos pessoalmente. E a nossa história meio que se deslocou durante um tempo. Inclusive, mandar um beijo aqui para a Iris Freire, para o pessoal da Lightcom. Vou falar de vocês agora. A Lightcom, a Iris se tornou uma grande arquiteta e uma referência dentro da área dela. E isso eu não sabia, era um projeto que ela tinha. Ela desenvolveu um bloco de construção, que é um bloco com grafeno, é um bloco com EPS, é um bloco que reduz de 30% a 40% o tempo e o custo de uma obra. É algo espetacular, salva tempo, salva dinheiro da pessoa. espetacular. Ah, E há 10 anos ela lutava com isso. Ela fez todos os testes, gravou, registrou a patente, tirou todos os laudos, mas há 10 anos ela vinha brigando para colocar esse produto no mercado, uhum. com tudo pronto. Até que em dezembro do ano passado ela desistiu da ideia dela. Desistiu, completamente. Me acompanhando nas redes sociais, ela começou a ficar mais atenta àquele conteúdo e vendo a rede que eu estava montando, os contatos que eu possuía. Ela pensou exatamente assim: nossa, o Rafa tem alguns contatos interessantes, vou entrar em contato com ele. Me mandou uma mensagem pelo Facebook, nós trocamos os números novos ali de celulares, voltamos a conversar, marcamos uma agenda e coisa de um mês e meio, nós colocamos a Lightcom no mercado e vendemos essa parceria por 10 milhões de reais. E vocês vão ouvir falar muito, muito dessa empresa, a Lightcom. Então, é disso que eu vivo, mas antes de tudo, é o estabelecimento de vínculo, é a comunhão entre as pessoas. Até porque é muito sério você colocar uma pessoa errada na mesa certa. Você se responsabiliza por ela. O que está em jogo não é a credibilidade da pessoa, é a minha credibilidade quanto conector, quanto networker que levou aquela pessoa para a mesa. Então, é importante que isso aconteça com o tempo. Eu não posso dar acesso a qualquer pessoa. Então, eu prezo. Minha avó dizia muito isso, né? Você quer conhecer uma pessoa, cria galinha com ela. Então, eu prezo por criar Uma galinha com quilo aquela de pessoa. só para ver É mesmo. verdade, para que a partir daí sim você possa dar os acessos para aquela pessoa. Foi assim, porque você é professor de educação Sim, física, já foi técnico, já trabalhou, né, esporte, com competição. esporte, Sim, competição, você fala de alta performance, e quem vê você falando pode pensar assim, não, isso não é para mim, porque ele sabe se portar, ele sabe falar. Sempre foi assim? Ou você realmente se desafiou e saiu da sua zona de conforto? perfeito, excelente, excelente questão. O Zé Roberto Marques, que também é um querido amigo, ele costuma dizer que o antídoto está no veneno, e é verdade. É verdade. Se nós vamos culpar alguém pelos resultados que nós não temos, é importante culpar essas mesmas pessoas pelos resultados que temos, né? Sim, Existe muito isso, né? Hoje, a questão de entender o papel do pai e da mãe na nossa história, na nossa Constituição. sim. Isso até alguns anos atrás não era falado, hoje é muito falado e é verdade. Porque tudo que nós somos, nós devemos a eles e aquilo que nós vivemos. É a Então, nossa assim, herança, definitivamente, né? O que perfeito, temos e o que não temos sem dúvida. vem do berço. E eu tive um pai alcoólatra que infelizmente faleceu a partir desse vício, desenvolveu uma série de sequelas a partir daí, e uma mãe que para poder me sustentar trabalhava e trabalhava muito, então que pouco contato eu tinha. Minha mãe foi executiva da Volvo durante muitos anos, mas eu via minha mãe uma vez por semana, Sério? uma vez por semana. E eu viajava muito, Estados Unidos, Argentina, ela ia muito para Manaus, ia muito para a Zona Franca de Manaus. E tinha pouco contato com a minha mãe. Então, desde muito cedo, óbvio, um filho criado por vó em apartamento. Essa é a minha história. O pessoal zoa muito, mas essa de fato é a minha história. Então, você imagina alguém que clamava por atenção, não é? Uma avó com outros filhos, com outros netos, que dava suporte para outros 2 filhos, né? Fora minha mãe, outros 2 filhos, cuidava de um marido, enfim, numa outra época, década de 80. E a partir dali, quem era o Rafael? O Rafael era o cara que buscava por atenção. Então, quando a professora, quem quer ler o texto? Eu. Quem quer apresentar? Eu. Quem quer fazer tal coisa? Eu. Então,
Isso, obviamente, foi me treinando para ter a comunicação que eu tenho hoje, não é? Agora, isso foi me formando, foi me construindo. O esporte sempre foi o meu grande amor. Eu fui atleta de futsal durante muitos anos. Por uma briga política, isso é muito louco contar, porque no Brasil acontece muito isso, eu acabei sendo convidado para assumir parte de uma estrutura dentro da Secretaria de Esportes da cidade de Ribeirão Pires, e por uma briga política acabaram me colocando no local onde eu não gostaria de trabalhar, que era o voleibol. Mas aí também eu sempre fui meio. Eu tenho uma personalidade um pouco forte, e eu falei, então eu vou fazer esse negócio dar certo. Já o que é o que me deram, eu vou fazer esse negócio dar certo. Então eu fiz pós-graduação em voleibol, eu me formei como árbitro da Federação Paulista de Voleibol, e eu entrei para o alto rendimento. Agora, o alto rendimento, ele me tirou da minha casa, da minha família. Hum. Eram muitas as viagens, viagens nos finais de semana, treinos à noite, e a minha esposa, ela não é da área. Então eu me lembro perfeitamente de um domingo de Páscoa, que eu saí de casa e deixei a Marcela chorando dentro de casa. E eu fiquei, ela começou a chorar do mais absoluto nada para mim, né, na minha percepção. Eu fiquei assustado e fiquei ali no entorno dela perguntando: meu, o que que aconteceu? Tá tudo bem? E ela disse: poxa, eu me casei para viver sozinha. Porque quando eu estou trabalhando, invariavelmente você está de folga ou está em casa. Quando eu estou em casa, você não está. Isso foi me tirando O o que você gosto. sentiu ali Ah, naquele muito mal, momento? muito mal. Minha vontade não era nem trabalhar naquele dia. E aí fui para o Pan-Americano do Rio de Janeiro em 2007. Quando eu volto do Pan-Americano, eu já decido parar com aquilo. Que é repetindo o padrão da sua mãe, né? Sem dúvida, perfeito, Olha só. perfeito. E, inclusive, quando o meu primeiro filho nasce, quando o Pedro nasce numa segunda-feira, dia 18 de junho de 2011. Na terça-feira, eu fui para jogos regionais com a equipe de competição e passei 15 dias viajando. Então ali eu falei: chega, não quero mais, não volto mais. Foi difícil deixar? Muito. O que me deixou mais seguro, e aqui não é juízo de valor nem crítica a ninguém, foi fazer uma constatação do meu entorno. Eu comecei a olhar para a vida dos técnicos que estavam à minha volta. Então tinha técnicos que já estavam no terceiro, quarto casamento, alguns que nem casavam mais, alguns que já iam para a esbórnia, eu falei, não, não é isso que eu quero. Se isso está bom para eles, está tudo certo, para mim não está, eu não quero. E aí eu deixei o esporte de competição. Dá uma saudade? Às vezes dá, porque a quadra, o esporte de competição, ele mexe em algo em você que é muito peculiar, assim, sabe? É uma sensação de vitória, de reverter quadros, resultados, que de fato mexe muito internamente com a gente. Mas nunca mais olhei para trás e segui Quantos adiante. anos você tinha nessa época? Uau, 2011, eu vou para 42 agora em 2000 eu não sou de humanas, eu sou de humanas, hein, gente, eu não sou de exatas. Então eu vou para 42 menos 10, 32. Menos 3, eu estava aí com 29, 30 anos de idade. Eu acho que é bacana a gente falar sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas que estão assistindo essa entrevista têm medo da fase de transição, né? Porque com Perfeito? 28, 29, 30 anos você já era pai, já estava Sim, casado e sim, você estava largando uma carreira muito promissora, né? sem dúvida. Sem dúvida. Me casei com 22 anos de idade, faço 20 anos de casado agora em janeiro de 25. E sem dúvida, é assim, o que é que vai ser, para onde eu vou, né? Não sabia muito bem o que fazer, mas era preciso para que eu pudesse viver uma vida um pouco melhor em família. Não fazia sentido para mim não A estar dentro da minha família era casa. a sua Era. prioridade. Tanto que assim, as pessoas me perguntam geralmente, você tem. ah, geralmente eu ouço muito de pais assim, o tempo passa muito rápido, passou muito rápido. Eu não tenho essa sensação de que passou É. rápido, porque eu estava presente em todos os momentos. Então eu não tenho isso. Agora, naquela sua pergunta original, inicial, é importante que toda essa construção foram habilidades que eu fui desenvolvendo. E, aliás, eu volto sempre para Napoleão Hill para dizer exatamente isso, que ele identificou 17 habilidades. A habilidade é desenvolvida. Uhum. Então, estar atento ao que as pessoas têm a dizer, se conectar profundamente com elas. Eu costumo dizer que são 3 as habilidades fundamentais, tá? É a habilidade de comunicação, e comunicação nada mais é do que você conseguir inserir os cenários que você quer inserir dentro da cabeça das pessoas. Hum. A segunda habilidade fundamental é a habilidade de conexão, que é você conseguir se colocar no mundo do outro.
e trazer o outro para o seu mundo, é empatia profunda, é empatar sentimentos. E aí é legal você pegar nesse segundo tópico. Como fazer isso hoje em dia? Numa rede social, onde as pessoas estão sempre olhando para cá e pouco para cá, né? Verdade, verdade. Aliás, eu comentei com alguns empresários neste final de semana que passou que esta geração, eu não sei até que ponto isso é bom ou se é ruim, o futuro vai dizer, mas esta geração, que é uma geração que tem muita facilidade com a tecnologia e pouco traquejo, pouca facilidade nas relações humanas, eles acabaram estendendo o nosso tempo útil. Porque a minha geração, a sua geração, é uma geração que vai ter uma vida útil de mercado de trabalho mesmo, de atuação estendida, porque tem uma galera vindo aí que tem absolutamente uma dificuldade consolidada no desenvolvimento humano, no conectar-se com os outros. Então, eu parto sempre do princípio que, quando eu estou com alguém, eu vou me desconectar das redes sociais, do celular, de tudo isso, e vou focar no que aquela pessoa está ali falando. Eu faço perguntas e ouço muito mais do que geralmente falo, porque a minha ideia é fazer do outro protagonista naquela conversa. Alguém que entra numa roda e só fala de si, só fala das suas experiências, é alguém que vai ser tido como chato. Não faz sentido. Eu quero saber mais do outro. Então, talvez essa seja uma facilidade que eu tenho. Eu penso muito por imagens. Então, quando você fala algo comigo, como você estava comentando aqui nos bastidores, eu começo a criar cenários na minha cabeça. São imagens que vão vindo da minha cabeça. Então, quando alguém me conta uma história do que viveu, do que passou, eu mergulho naquela história. E eu me interesso por aquilo que as pessoas estão compartilhando. Então, isso é fundamental. Desliga o que está à sua volta, olha para a pessoa e faça perguntas a ela. Naturalmente, ela vai se sentir à vontade, ela vai abrir o seu coração e vai começar a compartilhar coisas com você que ela nunca havia compartilhado. Tem duas situações muito legais que eu posso contar sobre isso. A primeira foi com um brasileiro que foi para os Estados Unidos chamado hoje ele é conhecido como Daniel Desmond. Ele virou uma sumidade em cozinhas industriais. Daniel foi alguém que foi para os Estados Unidos para trabalhar em chão de fábrica na década de 80 e virou uma sumidade, um grande empresário. Hoje tem parceiros em todos os continentes, fornecedores na China e tem a sua empresa também estabelecida no Brasil. E eu fui, na época da produtora de vídeos, eu fui entrevistar o Daniel. Tinha um contrato com uma empresa, que era uma empresa parceira deles, e me chamaram para entrevistar o Daniel na inauguração do showroom aqui na Faria Lima. E eu vou confessar algo que eu nunca confessei publicamente a ninguém. Quando eu cheguei no ambiente, o Daniel estava gravando com algumas outras emissoras. E houve uma certa dificuldade ali de takes que tiveram de ser refeitos e refeitos e refeitos. Ele foi gravar comigo muito tarde da noite. E eu pensei comigo, olha, se ele está aí demorando esse tempo todo para gravar com repórteres, com pessoas muito mais experientes do que eu, imagina comigo, não é? E para minha surpresa, ele gravou de primeira comigo. E ficou extremamente feliz e impactado. E ele me disse: eu nunca me senti tão à vontade em uma entrevista. Então, eu estava ali profundamente interessado, não no trabalho dele, mas na história de vida dele. Isso fez com que ele se abrisse, se desarmasse, se conectasse comigo e falasse da história dele, revisitou vários momentos da história dele. Isso foi muito legal. A segunda experiência que eu tive nesse sentido foi com a Sônia Sodré, dona do Grupo Sodré, eh, um grupo que tem aí 8, 9 empresas, e nós estávamos no lançamento da FEIM, da Feira da Moda Inverno. A Isabela Fiorentino estava lá, enfim. E o que acontece, Jordana? Eu cheguei lá num evento de moda. Óbvio, por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha ali recebido um briefing, eu não entendo nada de moda a fundo. E confesso a você que naquele momento não me interessava por isso. Sim. E eu percebi que a Sônia, num determinado momento, numa foto em que ela tirou com os filhos e com o marido, os olhos dela encheram de lágrimas. E num primeiro momento eu virei para a Sônia e disse: Sônia, eu percebi que você se emocionou quando foi tirar foto ali com os filhos, com o marido. O que passou pela sua cabeça naquela hora? E ela começou a contar de quando ela veio do centro-oeste do Brasil, num pau de arara, que eles não tinham nada, que, enfim, as crianças foram criadas nos quiosques que eles começaram a alugar para vender
roupa e outros objetos nas estações de metrô. E ela mergulhou na história dela e aquilo foi sensacional, foi muito importante para mim, para ela, e a todo momento eu estava com eles. Então, assim, o interesse pelo outro é facilmente percebido. Quando você entra no mundo do outro e entra com respeito, eu devo isso, inclusive, a Elaine Julião, porque a minha história ela está intimamente ligada à lealdade e à integridade. Porque as pessoas vão se esquecer do que você falou, as pessoas vão se esquecer do que você fez, mas elas nunca se esquecerão de como você as fez sentir. Sim. E se a decepção delas com você for grande, elas nunca mais, essa porta provavelmente nunca mais será aberta, não da forma como foi. Então, o que eu procuro manter a minha integridade é essa conexão de fato profunda com o outro. E a terceira e última grande habilidade é a habilidade de vendas. É a habilidade de você desenvolver no outro, ou de você criar no outro, o desejo por aquilo que você tem a oferecer. Tudo isso é habilidade, pode ser desenvolvido. Sensacional. Esse programa ele passa muito nos Estados Unidos para brasileiros que vivem lá, né? E eu procuro sempre trazer experiências e pessoas que têm uma história de superação, assim como você teve, você já me contou algumas situações, e eu gostaria que você, né, pudesse falar aqui. Você já perdeu tudo na sua vida, Já. você já ganhou tudo, hoje você trabalha com o Davi Braga, né? Perfeito. A instituição que vocês estão trabalhando, os projetos de vocês são grandiosos, inclusive nos Estados Unidos. Eu Sim, quero que você me conte um pouquinho agora do Rafael, que deu uma importância incrível para a família, que eu acho que é um dos tripés, né, de todo ser humano, é o que você priorizou no momento. Mas como que foi a sua trajetória de empreendedor, Rafa? perfeito. Eu fiquei, depois que eu saí do esporte de competição, eu acabei me envolvendo mais e mais com a vida pública e política. Eu fui secretário na cidade de Ribeirão Pires, enfim, membro de vários grupos de grupos de trabalho, grupos técnicos do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que é um consórcio que congrega as 7 cidades do ABC. Até que em 2016, quando aquele mandato se encerrou, eu decidi deixar a vida pública. E fui receber alguns convites. Um desses convites foi para assumir a gestão comercial de uma produtora de vídeos, e eu aceitei. Foi muito engraçado que não era a minha prioridade, eu priorizei outros dois convites que haviam sido estendidos a mim, mas eram convites que ficavam ali, no, olha, você vai receber uma proposta, e a proposta não vinha, a proposta não chegava. Aí eu decidi aceitar o da produtora de vídeo. No dia seguinte que eu aceitei da produtora de vídeo, essas duas outras propostas se confirmaram. E eu falei, olha, agora não posso porque eu já aceitei ontem, fiquei aguardando por vocês, agora não posso avançar com vocês porque fechei com essa produtora de vídeo. Isso foi janeiro, fevereiro de 2017. Em setembro daquele ano eu comprei a produtora. Comprei a produtora. Só que o que acontece? Eu não me preparei para empreender, Jordana. Eu não sabia a diferença de faturamento para lucro. Eu não sabia isso. Nada, eu não sabia nada. Então, num primeiro momento foi legal, né? No segundo momento, o primeiro salário que parou de cair foi o meu. Uau. Eu virei dono de empresa e a primeira pessoa a não receber nada fui eu, Você né? não esperava. Imagina, teve dia, eu me lembro disso com muita clareza, teve dia eu pagar 5, 6 mil reais para um funcionário, 5 mil e pouco, e pegar 938 de Prolabore Uau. no mesmo dia. Então foi um choque de realidade e eu precisei aprender tudo isso na prática. Talvez essa seja uma grande diferença cultural daqui para os Estados Unidos, né? Nós somos muito pouquíssimo preparados para de fato empreender, para de fato ter uma cultura para produzir dinheiro, para fazer dinheiro, né? E foi um choque de realidade. Eu fui aprendendo tudo isso apanhando no meio do caminho, apanhando no meio do caminho. Fez muito sentido para mim nesse começo foi o BNI e foi o Mastermind, né, a Uhum. Fundação Napoleão Hill, que eu costumo dizer que se eu não tivesse Inclusive, o você BNI, foi um dos foi gestor. gestor, né? Foi gestor do Mastermind da Fundação Napoleão Hill em Alphaville por quase 4 anos, Uau. foi um tempo espetacular. E aí o que acontece? Eu tomei um choque de realidade e precisei me adaptar. E não fosse a Fundação Napoleão Hill, que eu aprendi lá, não fosse o BNI, a rede de apoio que eu tinha dentro do meu grupo, que tinha 66 membros na época, eu não sei se eu teria chegado até aqui. E a trancos e barrancos eu fui avançando, até que chegamos na pandemia. Num primeiro momento foi espetacular. O primeiro ano de pandemia foi sensacional.
Faturei como nunca na produtora. Fizemos coisas do Arco da Velha, fizemos Startup Awards no Brasil, por 3 anos para a Atlantic Hub de Portugal, fizemos Feira do Circuito das Malhas, No primeiro fizemos. ano. Primeiro ano, eu cheguei a gravar 36 vídeos comerciais para uma indústria alemã, a Rida, aqui no Brasil. Foram comerciais que foram para conteúdo, né, do LinkedIn deles. Eu fiz evento de carros importados, eu fiz uma série de coisas muito legais. Fiz Copa Itu de kart, lá no Kartódromo Arena Itu. Porém, naquele mesmo ano, quando o João Dória Júnior, então governador do estado de São Paulo, quando ele fecha São Paulo pela segunda vez, setembro, outubro, salvo engano, eu perdi 14 contratos em uma tarde. 14 contratos Em em uma uma tarde. tarde. Em E uma aí? tarde. E aí, eu fiquei mais 14 meses sem nenhum contrato. A minha esposa, ela trabalhava hoje, o maior grupo educacional do Brasil, e ela comandava o comercial lá, só que durante a pandemia foi uma maluquice, porque, obviamente, eles precisavam faturar mais para dar conta de tudo aquilo que eles de fato estavam perdendo com a pandemia. Sim. Então, minha esposa trabalhava de segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 da noite. Marcela começou a ter muito problema de saúde, chegou a ficar internada no Hospital São Luís, em São Caetano do Sul, algumas vezes. Eu falei para ela, sai. Ela disse, mas sai, se eu sair, o que acontece? Eu falei, sei lá o que vai acontecer, mas para qualquer coisa que nós venhamos a fazer, eu preciso de você vivo e com saúde. Então ela também saiu nessa época. Então você imagina 14 meses sem absolutamente nada. Nada, nada, nada. Nós perdemos absolutamente Tinha tudo. reserva de emergência? Alguma coisa, mas assim, foi. 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 Foi um período muito E aí, conturbado. Rafa? Minha mãe acabou falecendo nessa época. Nós havíamos nos mudado para Santo André e eu cheguei a estar em casa sem nenhum móvel, sem móvel algum. Meus filhos dormiam no chão, no colchão, enfim, foi uma época muito louca. Época que, assim, de verdade, tá? É, hoje é muito legal, porque as pessoas nos convidam, me convidam em podcasts, enfim, para contar a história como um testemunho. Foi. Exatamente, mas na época a única coisa que nós queríamos. Pensava, Rafa. Eu pensei de tudo que você possa imaginar. É, De tudo que você bateu possa imaginar. angústia. Bateu. Eu cheguei. Aí houve uma época que nesse meio tempo eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Fui fazer Uber. Fui Sim. fazer Uber. E Tinha que se fazendo Uber. virar. Tinha que me virar. Só que aí, por exemplo, eu não havia calculado, veio a renovação da minha carteira e a renovação dos documentos do carro. E aí? Coisa de 2, 3 meses depois. E aí é o seguinte, não tinha dinheiro para renovar nada, para fazer nada. Então eu acabei ficando sem carro. Então, assim, eu não podia fazer Uber também. Foi uma época maluca. Você chegou a ligar para amigos, Cheguei, pedir, sei lá, empréstimo, alguma coisa cheguei. nesse sentido? Empréstimo não, mas ligar para amigos liguei e assim, uma pessoa estendeu a mão na minha direção. Duas. O Celso Eduardo do Amaral Bueno, que hoje é diretor de TI do grupo Léo Madeiras, e a Elaine Julião, a responsável pela revista Empreenda. Fora esses, ninguém, sumiram todos. Todos. Teve dia de eu sair andando pelo meio da rua e pensar o que eu vou fazer. Eu queria. Eu até pensei em vender chocolate no Farol. Zero de exagero nisso que eu estou te dizendo. Isso o quê? 2 anos, 3 anos atrás? Há um tempo atrás, é isso aí. Aí foi uma maluquice muito grande, Como que você deu a volta por cima? até que um belo dia, cerca de umas 10 da noite, eu virei para minha esposa e falei, pô, não dá, vamos correr? Vamos na academia? Ela falou, vamos. Na academia do condomínio. Eu falei, mas correr na esteira de máscara. Eu sou profissional de educação física, gente. Esse negócio é uma maluquice, você ficar correndo de máscara na esteira. Eu falei, vamos correr no estacionamento? Ela falou, vamos. E nós descemos 10 horas da noite para correr, andar no estacionamento do prédio. Nisso para um carro, a Elaine Julião desce. Faz um tempo que eu não vi a Elaine. A Elaine falou, poxa, Rafa, tô morando aqui agora, você mudou pro meu condomínio? Ela falou, mudei. E aí ela disse, olha, tem um amigo meu, tem um evento que eu vou fazer no ABC, chamado Summit, ABC Summit ABC, Empreenda Summit ABC. Você quer vender algumas cotas de patrocínio para mim? Eu te dou um percentual. E mais do que isso, tem um amigo meu, dono de uma empresa de mídia externa, de mídia out of home, que está precisando de alguém no comercial dele. Você topa? Eu falei, topo na hora. Topo qualquer coisa que você me oferecer a essa altura do campeonato. E fui. Vendi todas as cotas do Empreenda Summit ABC, vendi a cota Master para o Sicredi. Aliás, um outro grande amigo que sempre me mandava mensagem nessa época, Jaime Basso, presidente do Sicredi. E ali a coisa começou a virar. Fui trabalhar nessa empresa de mídia externa.
Só que você imagina, mídia externa, né? Estamos falando de outdoor, estamos falando de coisas nesse sentido, num momento em que as pessoas estão praticamente o dia todo no digital. Sim. Eu entrei lá, fiz um trabalho extraordinário, meu contrato era de 3 meses. Quando deu 3 meses, eles me ligaram e disseram, Rafa, nós não temos como manter esse contrato seu, nós queremos que você fique, nós queremos aumentar a sua comissão, Vai tirar o salário. mas tirar o fixo. Aí eu pensei comigo, como é que eu vou para a rua prospectar clientes sem ter um fixo, né? Não aceitei. E naquele mesmo dia veio o convite da Fundação Napoleão Hill, foi aonde eu peguei a produtora, vendi todos os equipamentos, transformei a produtora numa empresa de educação, né, que é a Dodk Treinamentos e Mercados, e assumi a gestão comercial e a gestão em geral da Fundação Napoleão Hill, do Mastermind em Alphaville região. Fizemos um trabalho espetacular lá, quase 400 clientes, enfim, foi muito bom. Até que um cliente que o Joel J me indicou, foi o Kenner Luiz, querido Kenner Luiz, um cara espetacular. Ele veio, se tornou cliente na Fundação Napoleão Hill, e a partir daí também ele me ligou, eu comecei a participar das mentorias dele, ele me disse, olha, preciso te apresentar o Davi Braga. Tem um evento que ele vai fazer, a BFR, a Business for Real, e eu gostaria muito que você participasse. E ele me indicou e eu fui. E naquele primeiro momento ali com o Davi, já houve uma sinergia incrível. Isso foi em novembro do ano passado, mas a gente não teve mais contato. E quando foi em março, ele me ligou. Eu segui com a Fundação Napoleão Hill, fazendo o que eu tinha que fazer. Quando foi em março, ele me ligou, e me ligou para que eu assumisse, a partir da minha empresa, as relações públicas dele. E fosse justamente esse articulador, esse conector, trazendo empresários para o ecossistema dele. E eu aceitei, tocando as duas operações juntas, e coisa de 2 meses na operação do Davi, eu virei CEO da operação e passei a comandar a operação toda. O grupo Real Deal tem o braço de educação, que é a Real Deal Education, que também congrega ali a parte de consultoria. No outro braço, no braço de Ventures, nós temos outras 27 empresas, onde o Davi tem alguma participação ou é dono diretamente dessas empresas, né, com algum sócio. E em 2 meses lá, virei CEO da operação, acabei entregando a operação do Mastermind da Fundação Napoleão Hill lá em Alphaville, porque não tinha como tocar as duas operações, e de lá para cá temos feito coisas do Arco da Velha. Então, já estivemos lá na Carolina do Sul, Davi tem mentorados na África, volta para a África agora, em fevereiro nós vamos estar lá também em Boston, enfim, Brasília, e temos atendido todo o ecossistema do Davi. E hoje, basicamente, qual são as pessoas que são beneficiadas pelo poder do seu trabalho do Davi juntos? Perfeito. Invariavelmente, aqueles que estão dentro do nosso ecossistema, não é? Nós acabamos atendendo os mentorados e orientando e trazendo pessoas para a mesa que façam sentido para esses mentorados. Então, por exemplo, agora, há pouco tempo mesmo, tem uma indústria lá do Rio Grande do Sul, lá do Paraná, perdão, que esteve conosco, e eu pude trazer um grande empresário do setor de aquecimento por radiação infravermelha para a mesa. Então, invariavelmente, são aqueles que estão dentro do nosso ecossistema e que acabam contratando a consultoria do Davi ou até mesmo alguma dessas empresas que ele é sócio. Agora, como o nosso contrato não é um contrato de exclusividade, pontualmente eu acabo fazendo um trabalho ou outro fora. Então, temos lá o Rafik, que é um outro mentorado do Davi, que eu levei alguns empresários e tenho levado empresários para o evento que ele faz em Brasília, que é o Empresas de Alta Performance, né? Negócios de Alta Performance, NAI, e um ou outro que acaba me acessando aí, como por exemplo o pessoal da Elite Eventos lá nos Estados Unidos, acabei de passar o seu contato do Júnior também, eu acabo sendo acessado por um pessoal e acabo fazendo um trabalho ou outro pontualmente para eles, mas óbvio, eu preciso saber da entrega, saber do caráter de cada um deles, senão não faz sentido conectar, levar para uma mesa essas pessoas. Rafa, como um especialista em netwaving, eu quero que você fale um pouquinho dessa diferença aí que as pessoas vão querer saber, né? Que agora apareceu uma outra palavra. O que seria isso? O que você acredita que é essencial para um empresário, um empreendedor, uma pessoa em fase de transição ter sucesso hoje? O planejamento é importante? Sem dúvida. O que eu tenho proposto em todos os auditórios que tem estado, Brasil afora, é que todo problema é um problema de conexão. Você nasceu para se conectar. Até hoje ninguém conseguiu refutar essa minha tese, que invariavelmente são
3 os problemas que podem estar acontecendo, e se acontecer nos 3 níveis aí, de fato, essa pessoa está com sérios problemas. Que é um problema de conexão com aquele que o criou, porque uma pessoa que não tem uma profunda conexão com aquele que o criou, ela tem um sério problema de identidade. Se ela não sabe quem ela é, dificilmente ela saberá o para que está. E mais do que isso, quando eu não sei quem eu sou, eu permito que as situações, as circunstâncias, quiçá os problemas e as pessoas imprimam em mim a identidade que eles acham que eu devo ter. Então isso é muito sério. Num segundo nível, um problema de conexão com você mesmo, de autoconhecimento, de entender os sinais, de entender aquilo que o seu corpo, aquilo que a sua cabeça tem sinalizado para você. Então, por que que eu entro em determinados ambientes e me sinto mal? Por que que algumas coisas roubam a minha paz, entende? Então, uma profunda conexão consigo mesmo vai trazer clareza em muito do que você e como você deve agir. Em terceiro lugar, uma profunda conexão com o próximo. Como eu já disse aqui, ferro com ferro se afia. Você nasceu para se conectar e para se relacionar. Quando eu me conecto profundamente com o outro, eu desenvolvo empatia, eu desenvolvo generosidade, eu aumento a minha paciência, eu trabalho a minha paciência, a minha longanimidade, porque o outro é o outro. E são princípios básicos da Bíblia, né? Sem dúvida. Que é o livro mais lido do mundo. Eu sempre falo muito isso, que Jesus Cristo já deixou a fórmula, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Perfeito. Então é uma tríade perfeita, né? Perfeito. E se você não ama nem a você mesmo, como é que você vai amar o Como que você próximo? transborda para o outro? Como que você serve o outro, né? Eu me lembro de um empresário chamado André Faula. E o André, eu bati numa dessas idas e vindas lá atrás. Eu estava em uma empresa e eu bati metas que me levaram para uma mentoria exclusiva com o André. Eu costumo dizer que o marketing multinível me ajudou muito, muito. Quem me apresentou Napoleão Hill foi o marketing multinível. Quem me tirou daquele meu quadradinho lá em 2005 foi o marketing multinível, que eu fazia em paralelo com a atividade, com a educação física, com o treinamento das equipes de alta performance. E aí o que que aconteceu? Eles me ampliaram toda essa perspectiva e eu bati algumas metas na Herbalife e acabei indo para uma mentoria com o André Faula, que faturava na época, estou falando 2005, faturava 300 mil reais naquela época, era uma coisa, imagina, né? Hoje houve uma perda de valor muito grande no real, mas naquela época, para se ter uma ideia, o meu aluguel naquela época da casa em que eu morava, num dos melhores bairros em Ribeirão Pires, era 370 reais, o meu aluguel. Né? Então era outra época, só para você ter ideia, proporcionalmente falando, do que era faturar 300 mil reais. E eu fui para uma mentoria com o André, e o André começou a mentoria dizendo assim, eu tenho 2 coisas para dizer para vocês. Primeiro, leia a Bíblia. E aí, talvez você me pergunte por quê. E aí a resposta é muito simples, porque toda pessoa bem-sucedida que eu conheço lê. Segundo, que eu tenho a dizer para vocês, doem pelo menos 10% do que vocês recebem. E talvez vocês me perguntem por quê. E eu vou dizer a mesma coisa, porque todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço fazem isso. Então eu fui para uma mentoria com o André para ele me dizer algo que já estava acessível a mim, que eu já sabia, como leitor assíduo que era da Bíblia. Então, assim, isso é fato. Ah, mas isso está batido, é simples. Porque a verdade é simples mesmo. E está batido é porque é algo que já é feito há muitos anos e é algo que está acessível a nós e que se você de fato fizer, a coisa vai acontecer. Acredite, o sucesso não requer nenhuma fórmula extraordinária. E quem vende ou quem te aborda vendendo uma fórmula extraordinária para isso, nada mais quer do que o seu dinheiro, porque é muito simples. Como o Davi bem diz, o simples é o máximo degrau da sofisticação. É alcançar o simples. Então, o simples está acessível, está aí para quem quiser ver e, obviamente, colocar em prática isso tudo. O milagre está no movimento. Então, nada se constrói sozinho. Nada. Para você fazer qualquer coisa, você vai precisar da cooperação de outras mentes. Então, como é que é isso? Eu preciso de outras pessoas. As alianças estratégicas quais são? Aquelas que são focadas na complementariedade. Então, naquilo que eu não sou bom, o outro é. Então, nós nos complementamos. Ela é estratégica e intencional e ela te dá um suporte, uma rede de apoio, onde é tudo meu por tudo seu. Por exemplo, eu vou ministrar amanhã em um evento para empresários em Avaré. É um evento que acontece há muitos anos em diversos estados do Brasil. E eu não me perguntei, quando o Paulo Góes me liga,
Rafa, quero você no meu evento. Eu não me pergunto se ele vai me pagar, se não vai me pagar, se vai ter alguma coisa, se não vai ter. Eu digo para ele, eu vou, conte comigo. Por quê? É alguém que quando eu ligo e digo, eu preciso de você, abre todas as portas. Então, nós temos uma aliança. E eu vou para lá para servi-lo, ele sempre está disposto a me servir, é tudo meu por tudo dele. É uma aliança, entende? Onde eu ganho, ele ganha. Então, eu estou à disposição para servi-lo no momento que for. Então, existem algumas pessoas que eu vou cobrar, existem pessoas que eu não vou cobrar, porque eu tenho uma aliança com elas. Isso é incrível você falar. Quais são os próximos passos de Rafael Lopes? Perfeito. Essa pergunta é uma pergunta profunda, hein? Dá uma tese de mestrado. O meu objetivo é fazer com que o grupo Real Deal se torne a maior empresa de consultoria do Brasil. Esse é o nosso objetivo. O ano que vem nós já temos mapeado e planejado algumas outras estratégias e eventos e adequação, consolidação do nosso material pedagógico. Então, o meu objetivo agora é transformar a cabeça do Davi em um material didático Que legal. que vai nos dar escalabilidade. Então, é transformar o grupo Real Deal no maior grupo de consultoria, a maior empresa de consultoria do Brasil. A partir daí, eu tenho alguns projetos que é montar o meu clube de relacionamento empresarial. Então, nós estamos ajustando toda uma estratégia, montando toda uma estratégia para que esse clube seja um clube de relacionamento empresarial, de estabelecimento de vínculo profundo entre grandes empresários. Esse produto deve estar rodando a partir aí lá do primeiro trimestre do ano que vem. E também eu toco um projeto em paralelo, que é um projeto de uma comunidade cristã, onde tenho reunido pessoas a partir da minha casa e de outros ambientes, e é fazer esse grupo crescer. Né? Um grupo hoje que congrega cerca de 20, 30 empresários, e a ideia é que este grupo seja um grupo para compartilhamento mesmo do que nós chamamos de cultura do reino, daquilo que é a cultura de Deus para o homem, da cultura cristã para o homem. Isso é um entendimento muito errado que as pessoas têm. Tem muito sociólogo por aí, tem muito estudioso por aí que não entende como é que o cristianismo ele vai meio que tomando forma e ele continua, mesmo 2000 e tantos anos depois, ele vai penetrando na sociedade e vai fazendo sentido para tantas pessoas, porque o cristianismo ele não é uma religião. Ele não é pura e simplesmente uma filosofia, ele é uma cultura que expressa a cultura de Deus para o homem. Então a ideia é por isso que há uma constituição própria para o reino de Deus. É o reino do contrário, onde maior é o que serve. E isso é Entende? base do seu livro também, né? Sem dúvida, lançado. Eu tive uma experiência muito forte em 2012 e pude ministrar esse texto para algumas pessoas, para cerca ali de 300, 400 pessoas, num determinado evento em Ribeirão Pires, que é uma palavra que eu trouxe e eu tive ali o tema dela como quando cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Ninguém nunca tinha tocado nisso no Brasil, nunca, 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 nunca. A partir daí, eu mesmo, artesanalmente, montei ali com uma gráfica cerca de 1000 livros e os 1000 livros se esgotaram em 2 meses. Nós estamos, inclusive, ajustando o relançamento desse texto, desse livro, desse produto. E a partir dali, outros players começaram a falar sobre aquilo. Então, por exemplo, Thiago Brunet passou a falar sobre aquilo a partir desse livro. Cláudio Brinco e Nana Chara, que inclusive moram hoje lá em Orlando, querido casal de amigos, passaram a falar e tratar sobre isso. Então, esse tema, esse entendimento de quando eu cumpro os princípios espirituais, eu tenho um favor dos céus na minha direção para que a minha vida também cumpra o objetivo para o qual ela foi designada nesta terra, veio a partir deste livro e fez muito sentido desde então. Então, o objetivo é exatamente esse. Em primeiro lugar, construir essa trajetória do Grupo Real Deal e tornar o Grupo Real Deal como a maior empresa de consultoria do Brasil. Em segundo lugar, tocar o nosso clube de negócios. E em terceiro lugar, seguir tocando esse projeto em paralelo, que é um projeto que faz muito sentido para mim e para minha esposa, de consolidar pessoas, de ministrar essas pessoas dentro daquilo que são os entendimentos e as verdades do reino de Deus. Uma coisa que eu não comentei, costumo não comentar só para os íntimos, é que nesse meio tempo também eu fiz teologia. Então sou apaixonado por essas ideias e esse conteúdo. Muito gostoso falar com você, ainda mais porque você
Seus resultados falam por você, né, Rafael? E aí, Verdade. quem conhece você vai te admirando cada dia mais. É uma delícia ter você aqui. Muito obrigada. Espero que você volte sempre, volte com o Davi e volte para os Estados Unidos também, para a gente poder fazer trabalhos juntos lá. Minha última pergunta para você é: se o Rafael, menino, que queria chamar a atenção, que vivia com a avó no apartamento, olhasse para você hoje, o que que ele falaria para você? Uau, uau. Sentiria paz. A minha história durante muito tempo ela não fez sentido para mim e passou a fazer sentido de um tempo para cá. As peças se encaixaram. Então, aquele Rafael que era sonhador demais, era muito sonhador. Ele certamente olharia para o Rafael de 42 anos de idade, quase 42 anos de idade, e diria: parabéns, eu me sinto em paz por aquilo que você se tornou. E o que que você diria para ele? Valeu a pena. Valeu a pena todos os desafios. Continua, continua, vai doer pra caramba, mas continua porque vai valer a pena. Obrigada, Rafa. Obrigada mesmo, viu? Obrigado a você. Eu já te admirava antes, eu estou muito feliz por poder agora caminhar um pouco mais perto de você. Muito obrigado, conte comigo para o que for preciso. E é isso, né? Deus cumpre propósitos, promessas, Deus cumpre promessas e une propósitos, né, Verdade. Rafa? Obrigada pelo seu tempo e obrigada a você que assistiu essa entrevista. Quero agradecer você. Já siga o Rafael, a gente está colocando nas mídias sociais dele aqui. Estamos colocando também o contato para você se conectar, porque o Intura é isso, o Intura é em movimento e cada dia mais trazendo pessoas reais com resultados extraordinários para você. Te vejo no próximo programa.